Olá pessoal, sou o Cláudio do canal Cláudio Nerdverso News e hoje eu tô com uma convidada que é a Michele do canal Spoilando por Michele. Tudo bem, Michele? Olá, eu sou Michele, do canal Spoilando por Michele, e é muito legal vir aqui falar sobre vilões. Então tem dois vilões que marcaram a minha infância e tem dois vilões atuais, até porque um bom vilão deixa a história muito melhor. Está cansado das mesmices de sempre? Então adquire já os quadrinhos da editora Quimera. Qualidade, super-heróis BR, a sua Marvel brasileira. Bom, e o assunto é sobre Tokusatsu. Na verdade, nós vamos falar quais os vilões de séries Tokusatsu que marcaram a nossa infância e que está eternizado até hoje. Então, eu vou começar falando dos meus vilões preferidos, que marcaram época mesmo. Confira comigo. Bem, o primeiro vilão que eu acho clássico é o Dr. Gore, pois ele é o vilão que, embora ele ame o planeta Terra, ele acha que o responsável pela poluição são os seres humanos. E não deixa de ter uma certa razão. Então, para isso, ele criava monstros poluidores para acabar com a raça humana, pois assim ele o considera um empecilho. E para isso tinha um assistente caras. E o que é engraçado nisso tudo é que lá no Japão o título era Dr. Gore, o macaco espacial. Depois Dr. Gore contra Spectroman. E por fim passou a ser só Spectroman, que tanto quando veio aqui pro Brasil, o título só ficou Spectroman. Barão Kageyama, inimigo dos Cybercops. Porém, a intenção dele era boa, que era salvar a Terra contra os desastres ecológicos, contra as guerras, mas de uma forma errada, que era fundir o ser humano com os computadores, para criar uma raça de super-humanos. Porém, foi destruído no final pelos heróis, os Cybercops. E quem interpretou o Barão Kageyama foi o ator Masaya Sato. Dentre os vilões que o Ultraman enfrentou, o primeiro que apareceu foram os aliens Baltans, que apareceu no Ultraman do Ayata, depois apareceu no Regresso de Ultraman, Ultraman Jack, do Hideki Kou. Depois disso, passou a ser um empecilhos para os Ultras. National Kid, os vilões, os Incas venusianos, que veio com a intenção de dominar a Terra. Tanto que tinha aquela reverência ávica, toda vez que vinha a rainha Aura, gritava ávica. Esse foi o empecilho pro National Kid. Então, tá aí outros vilões. Rodak, ou Goa, no original japonês, que significa morcego. Esse é o vilão que o Golda enfrentou, ou o Magma Taishi, criado por Osamu Tezuka, que ele veio na Terra e falou pro garoto Miko, para ele anunciar que o Goa, ou Rodak, estava chegando para dominar a Terra com seus monstros terríveis. E aí de quebra aparece o Golda para enfrentar o Rodak. E o curioso nisso tudo é que o Rodak se revela ser um monstro no final, que acaba enfrentando o herói. Imperador Guilhotina, que comandava a organização Big Fire, que enfrentava o Daisaku e o robô gigante. E no fim ele aparece
como uma arma secreta, porém não esperava que o robô gigante adquirisse consciência própria e se sacrificasse para salvar o planeta Terra das mãos do Imperador Guilhotina. E, é lógico, tem o Satangos, que logo se transformou no poderoso Satangos. E ele tem um visual bem interessante. A primeira versão lembrava um pouco o Darth Vader. E na segunda versão, que era bem medonha, lembrava também aqueles Cthulhu, né? Não sei se é essa a pronúncia. E o objetivo do Satangos é transformar o planeta Terra no Império dos Monstros. Mas acaba sendo destruído pelo Jaspion e o Robodaion. E deixando de bônus o Lord Zed de Power Ranger. Esse é o vilão que mais marcou, que é bem medonho. Bem, e agora é a sua vez, Michele. Quais seus vilões preferidos, os que mais marcaram na sua infância? Eu vou falar sobre 4 vilões, 2 antigos e 2 atuais, começando pelo Barão Kageyama, que é aquele vilão que tem a sua ideologia em primeiro lugar. Como a Terra foi destruída ali pelos humanos, tem todos esses problemas de poluição, questões ambientais, climáticas, ele voltou, né, do futuro e foi para o passado, exatamente junto com Lúcifer e o Júpiter, e a ideia dele é fazer com que os computadores e robôs comandem tudo, porque ele acha que os humanos não são capazes, porque eles vão destruir a Terra. Em vez de ele conscientizar, ele quer destruir os humanos. Então, assim, ele tem uma visão, acaba, né, tendo aí uma visão deturpada do que precisa ser feito. E, obviamente, que ele também vai fazer joguinho mental, principalmente com o Júpiter, que tá com amnésia, ele não sabe o que aconteceu. O Lúcifer acusa ele de ter matado os amigos dele, porque ele tava ali no local da explosão, mas como a gente sabe, é o Barão Kageyama. Então, ele vai ficar ali no ouvido do Júpiter. Olha, você matou sim, você estava do meu lado, você trabalhava junto comigo. E, obviamente, depois ele vai recuperar a memória. Mas eu gosto muito do Barão Kageyama porque ele é esse vilãozão mais frio mesmo, mais focado, que quer fazer as coisas, ele vai fazer esses joguinhos mentais, vai trazer o Lúcifer exatamente pro lado dele, por causa, né, dele achar que o Júpiter que matou os amigos dele. Então, tem todas essas questões e depois ele vai se fundir com o supercomputador e virar quase um deus ali no final. Então a gente vai ter todas essas questões. Então eu acho que ele é um vilão muito legal, principalmente pelos joguinhos mentais que ele faz. E outro vilão que eu gosto muito é o Caura de Flashman, porque ele é um caçador espacial e ele que raptou os Flashmans. Então os Flashmans obviamente não foram entregues para o MES, pararam lá no planeta Flash, mas a gente vê quando ele vem para a Terra, ele já chega ali, né, com esse ar de eu sou muito forte, já bate ali nos Flashman e ele traz o Guerreiro Nas, que é o braço direito dele, que acaba destruindo o Flash King. Sim, é o episódio 15, esse episódio emblemático, que é a morte ali do Flash King. Então é um episódio bem legal, que eu gosto muito, muito marcante. Eu acho que já marcou várias pessoas esse episódio. E também a gente tem um momento em que a gente vai ver o Monarca Ladeus, né, e o Clef indo pegar ali os caçadores espaciais. E obviamente o Caura, ele não quer que os caçadores espaciais sejam pegos para virar alimento ali do monstro, porque esse monstro, ele pega as energias dos caçadores espaciais e se torna extremamente forte a ponto de destruir o planeta. Ele não concorda, ele fica irritado, então ele acaba se virando contra o MES. Então a gente vai ter essa questão dele querer destruir o MES daqui para frente. Então ele vai também lutar contra o MES, ele destrói o Monarca Ladeus, é ele que derrota o Monarca Ladeus. Então a gente vai ter aí o Caura nem aí pra nada. Então, assim, ele trabalhava assim para o MES, ele ficava viajando pelo universo, pegando essas pessoas, ele era caçador espacial, então ele pegava várias espécimes, vários seres, exatamente para o MES, para o Monarca Ladeus. Mas neste momento, que pisou no calo dele, fez uma coisa que ele não concordava, ele se virou contra. Eu gosto muito disso, porque assume isso, ele vai contra, ele luta contra, ele destrói o Monarca Ladeus, então eu gosto bastante do Caura. Falando de tokusatsu mais recentes, preciso falar do Kitatura de Win,
enigma, porque, assim, ele é incrível, porque a gente não sabe muito de início o que ele tá tramando, ele tem esse ar de que tá ali infiltrado, se fingindo ser professor da escola do Kenta, então ele fica muito nesse joguinho, ele é vilão, mas ele tá de olho, ele tá à espreita, ele que fala pra ele fazer ali o clube de atuação, ele fica ali no ouvido da Fuzawa também, então ele vai manipulando tudo e ele acaba se rebelando contra o Rímel, que é exatamente ali o rei de Pondrimos, o que mandou ele ir pro mundo 3D. Então ele realmente tem as suas próprias ambições, ele quer fazer as coisas dele e ele não vai obedecer às ordens do Rímel. Então a gente vai ter essa questão, sem falar que quando ele aparece, o episódio que ele aparece, ele causa um caos, mas um caos dentro da escola, que ele faz todo mundo brigar ali com todo mundo. É muito legal o episódio em que ele aparece. Eu gosto demais do Kitatura, porque o ator é simplesmente incrível. Ele tem esse ar que ele tá sentindo o prazer das coisas que ele tá fazendo, ele consegue se expressar muito bem, e ele obviamente vai lutar contra o Rímel, porque ele tem os próprios objetivos, e ele não quer seguir ali as ideias e os objetivos do Rímel. E por isso que eu gosto muito do Kitatura. Obviamente que não poderia faltar a família Stomach de Kamen Rider Gabo, que eu simplesmente amo. Então a gente vai ver que eles sequestram humanos para fazer doces sombrios, esses que acabam viciando Granutes. Então eles pegam os Granutes e enviam para o mundo humano para eles sequestrarem mais humanos para fazer mais doces sombrios e ao mesmo tempo alimentar o vício desses Granutes. Então é exatamente, eles fazem essa linha de produção gerar desse jeito. Então eles pegam, sequestram humanos, matam humanos, transformam em doce, aí dão para os Granutes ficarem viciados para ir para o mundo humano. Então tem toda ali uma engrenagem rolando que eles fizeram e eles vão fazendo essas atrocidades porque eles querem poder. Eles veem os doces sombrios como meio deles conseguirem mais poder. Então, obviamente, apesar deles serem Granutes, eles estão nem aí se os Granutes estão ficando viciados, se eles vão ser derrotados, o que vai acontecer com o Granute, como eles também só veem os humanos ali como especiaria para os doces deles. Então, assim, a gente vai ter essa questão de que eles querem fazer doces sombrios para eles conseguirem controlar a sociedade Granute e terem cada vez mais poder. Então eles veem sim os doces sombrios como um meio de obter poder. Então a gente vai ter todas essas questões, né, da empresa mesmo, da Stomach Inc., e deles tentando aí tirar proveito, fazendo com que, né, tudo isso continue funcionando para eles conseguirem poder, para eles conseguirem fazer e produzir cada vez mais doces sombrios. E toda a questão também ali com o nosso protagonista, com o Soma, que é meio irmão deles, porque na verdade ele é meio humano, meio Granute, então tem todo aí o problema, toda essa questão, toda ali uma raiva de muito tempo. Então a gente tem todas essas questões, e eu simplesmente amo Kamen Rider Gabo e não poderia deixar de citar nessa lista de vilões. Bem, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, dê seu like, se inscreva no meu canal e valeu! E agradeço a Michele por participar de mais um vídeo no meu canal. Deixa as suas considerações finais, Michele. Eu queria agradecer esse convite para poder participar desse vídeo sobre vilões. Eu adoro falar sobre vilões e realmente muito obrigado por esse convite.